Já pensou criar automações, rotinas do Dynamo para fazer o Revit trabalhar para você, só que de um jeito diferente, pedindo aquela ajudinha pro ChatGPT? Se você já tentou criar uma rotina do Dynamo, eu tenho certeza que você já ficou com dúvida por onde começar, qual nó que usava, ou de repente por que estava dando erro aquela sua ideia. Bom, a sua vida vai ficar muito mais fácil depois que você assistir esse vídeo. Ou até você que ainda não se aventurou, ainda não se arriscou no Dynamo, acha muito complexo, eu vou te mostrar como o ChatGPT pode te ajudar a te dar uma mãozinha e tirar aquela sua ideia de automação do papel. Isso vai te permitir criar rotinas, criar automações ou quem sabe até plugins de forma muito mais rápida. Eu particularmente tenho usado muito nos meus desenvolvimentos, principalmente em Python Scripts, que nesse vídeo eu vou te mostrar como que faz para você usar também. E foi uma virada de chave na minha produtividade. E um grande detalhe, que você pode criar Python Scripts, você pode criar o seu próprio nó lá no Dynamo, mesmo não sabendo programação em Python, tá? Porque o ChatGPT pode te ajudar com todo o processo. Antes de mais nada, deixa eu só esclarecer um ponto aqui. O ChatGPT, pelo menos por enquanto, não vai substituir o desenvolvedor de automações, o desenvolvedor de rotinas lá no Dynamo. Eu não tô querendo aqui tirar o trabalho de ninguém, inclusive o meu. E também você não vai conseguir desenvolver coisas muito complexas de uma vez só. Primeiro, porque o ChatGPT ele tem um limite de processamento, então você vai ter um limite de caractere para você ir questionando ele cada vez, que talvez você tenha que repetir porque ele pode se esquecer no meio do processo do que você estava tratando. E também para você conseguir desenvolver automações mais complexas, você precisa ter a base, você precisa trabalhar com o Dynamo. A gente vai fazer aqui exemplos super simples, mas se você quiser aprender o Dynamo de verdade, toda a base, do zero ao avançado, eu vou deixar aqui fixado nos comentários o meu curso Método AutoRevit. Lá você vai aprender do zero como que o Dynamo funciona, vai ter acesso a meus materiais exclusivos, como por exemplo prompts de inteligência artificial, inclusive um deles eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, GPTs que são como robôs que fazem essas tarefas, e tem ainda uma comunidade e aulas ao vivo para tirar as suas dúvidas. Então, se você quiser aprender de verdade a fazer o Revit trabalhar para você, inclusive utilizando inteligência artificial, eu te espero lá. Bom, nesse vídeo eu vou trabalhar contigo 4 exemplos muito legais, muito úteis, sendo que 2 deles vão ser apenas utilizando nós. Então eu vou te mostrar como que faz para a gente perguntar para o ChatGPT quais nós que a gente vai usar nas rotinas do Dynamo e outros 2 exemplos utilizando Python Scripts. Então eu vou te ensinar a criar os seus próprios nós, mesmo que você não entenda muito de API do Revit ou não tenha muito conhecimento de Python, você vai conseguir fazer alguns nós, porque caso dê algum erro, você pode perguntar para o ChatGPT como que resolve esse erro. E ele vai te fornecer esse código. Então, bora lá para a prática. A primeira rotina que a gente vai perguntar para o ChatGPT como que faz é uma rotina para buscar, filtrar elementos por um valor de parâmetro. Então, pensa só que eu tenho esse meu projeto aqui de arquitetura. Aí eu vou só isolar minhas janelas aqui para facilitar a nossa visualização. E eu tenho essas minhas janelas aqui do fundo, que elas estão com peitoril aqui de 91,44, que eu quero ajustar para ficar com 95 centímetros. Então, em vez de eu ter que vir aqui na mão e selecionar todas as janelas para depois mudar o parâmetro, a gente vai criar uma rotina do zero com o ChatGPT para fazer com que esses elementos sejam isolados na vista de forma automática e a gente consiga selecionar eles de uma vez só e mudar essa informação. Essa rotina você pode usar para a categoria de família que você quiser, vai ser um buscador de elementos por valor de parâmetro, que é muito interessante caso você tenha aí um projeto bem grande. Antes de ir para o ChatGPT, você tem que pensar em como que vai funcionar essa rotina. Mesmo que você não tenha muita experiência com Dynamo, você pode pensar na forma lógica de como que vai funcionar. Então, nesse meu caso aqui, para a gente conseguir filtrar aqui essas janelas, primeiramente a gente tem que importar essas janelas para o Dynamo, né? Então, a gente vai obter todos os elementos por categoria, que no meu caso aqui é uma categoria de janelas. Então, vou até colocar aqui categoria de janelas. Depois disso, a gente vai filtrar por um certo valor de parâmetro, que no meu caso aqui, o parâmetro seria a altura do peitoril, tá? É um parâmetro de instância, inclusive. Depois a gente filtrar esses elementos por valor de parâmetro, a gente vai isolar eles temporariamente na vista ativa. Então é como se eu selecionasse aqui esses elementos, fosse aqui no meu óculosinho aqui embaixo e clicasse aqui em isolar elementos. Então eu quero que o resultado seja esse, que ele me mostre aqui as janelas que estão com altura de peitoril ali de 91,44. Então essa vai ser a lógica da tua rotina. Não se preocupa se você não tem certeza se vai ser essa lógica correta. O que a gente tem que dar aqui é uma base de como que vai funcionar, onde que ele vai agir para informar quais nós que a gente vai utilizar nessa rotina. Bom, e agora a gente vai lá para a tela do nosso ChatGPT.
abrir ele aqui. Eu estou usando essa versão que é o 4 Omni, mas você pode usar qualquer versão aí do ChatGPT. E a gente vai começar a escrever o nosso prompt aqui. Tem diversos tipos de estratégias de prompt para você seguir. A gente não vai tratar de muitas hoje nesse conteúdo. Mas uma estratégia que eu uso muito é você dizer para o ChatGPT quem que ele vai ser. Qual que é o personagem que ele vai ser. Então lá no ChatGPT você pode escrever assim, ó. Eu começo colocando uma hashtag para ficar o meu texto bem separado. O ChatGPT, ele lê essa informação em Markdown. Então nesse caso, quando você coloca hashtag, é título 1. Se você colocasse aqui, por exemplo, 2 hashtags, seria título 2. Então você poderia, por exemplo, colocar uma informação aqui de título 1 e depois você vai colocando outras informações aqui de título 2. E ele vai entender a ordem cronológica dessa informação. É sempre legal você deixar bem claro para ele o que você quer, porque o ChatGPT, em um primeiro momento, ele é muito generalista. Então, você tem que ir limitando ali o caminho dele, tá? Bom, então eu vou botar aqui hashtag. Eu vou botar assim, ó. Atue como. Pronto. Daí eu vou dar o meu Shift Enter aqui. Vou dar 2 vezes. E eu vou botar assim, ó. Um programador visual experiente de Dynamo for Revit com 10 anos de experiência desenvolvendo rotinas complexas para projetos arquitetônicos e de engenharia. Eu fui bem específico aqui, tá? Quem que eu quero que ele assuma. Então ele vai atuar como esse programador visual experiente de Dynamo, tá? Olha só que legal. Depois disso, eu vou colocar aqui o meu objetivo dessa minha solicitação para ele, né? O que que eu quero com essa demanda? Eu quero que ele me forneça uma lista detalhada dos nós do Dynamo necessários para implementar a rotina descrita abaixo. Pronto, então eu disse aqui para ele que o que eu quero são os nós do Dynamo, então ele vai ter que me apresentar essa informação. O próximo passo é a gente descrever o fluxo dessa nossa rotina. Nesse caso aqui, eu já tinha te mostrado que a gente primeiro vai começar obtendo todos os elementos por categoria. Então eu vou colocar aqui, ó, gostaria... Você tem que ser bem educado com ele, tá? Eu já ouvi falar, inclusive, que se você pedir por favor, ele vai te dar uma resposta melhor. Vai vendo, né? Então, bota aqui, gostaria de obter todos os elementos de uma determinada categoria. Depois, eu quero filtrá-los por um valor de parâmetro específico. E depois, eu quero isolá-los na vista ativa. Aí eu vou botar isolar temporariamente, né? Porque a gente pode isolar para sempre. Temporariamente na vista ativa. Pronto. E aí, fechando isso, eu só coloco aqui as instruções, que é como que eu quero que ele me entregue essa informação. Nesse caso aqui, eu tenho algumas instruções que eu testei bastante, preparei aqui para ti, que eu vou só copiar e colar, mas não se preocupa que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todo esse prompt completo para você poder usar aí na sua máquina. Então eu vou aqui dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só para a gente ver, ó. Ele vai listar todos os nós necessários para implementar a rotina descrita. Para cada nó, ele vai fornecer uma breve descrição da sua função e como ele se integra ao restante da rotina. Vai incluir informações sobre como os dados devem ser manipulados utilizando cada nó. Então, é uma informação bem precisa de como que a gente vai trabalhar essa rotina do Dynamo. Muito importante, especialmente se você for iniciante do Dynamo. E, se necessário, inclua notas sobre dependências ou pré-requisitos para o uso de determinado nós. Respire fundo e trabalhe nesse problema passo a passo. Então, calma, vai com calma, ChatGPT. Me dá aí o teu melhor, que eu quero receber essa rotina, ó, pronta aqui para mim. Então, a gente vai colocar aqui em enviar. E ele vai trabalhar aqui essa nossa informação. Levar aí alguns segundos para ele dar esse resultado para a gente. Então, ele está me listando aqui os nós que eu devo usar, ó. Então, primeiro a gente vai usar o nó de categories, para a gente colocar qual categoria que a gente quer. Então, no meu caso, walls, doors, etc. Depois a gente vai usar o nó de all elements of category, conectado a esse nó de categories, ó. Então, ele vai retornar aqui todos os elementos da categoria selecionada no nó anterior. Depois a gente vai entrar com o get parameter value by name. Depois esse nó aqui de lógica para verificar a igualdade de uma informação. Depois o list filter by boomask. Depois o element isolate in view. Vendo aqui faz muito sentido, tá? Mas a gente vai lá para a tela do Dynamo para ver se ele está certinho aqui. Então bora lá. Então eu vou aqui em gerenciar
e vou abrir a nossa tela do Dynamo. Enquanto a tela do Dynamo abre aqui, já deixa a tua curtida nesse vídeo se você tá gostando desse assunto, se é um assunto interessante para ti, porque isso ajuda esse vídeo a ir para frente para outras pessoas também terem acesso a esse conteúdo que eu preparei com muito carinho para ti. Aqui com o Dynamo aberto, a gente vai em New e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa minha tela aqui do ChatGPT pro lado e coloco o Dynamo aqui em outra janela. Só eu tenho que minimizar o meu Revit e colocar para cá. Pronto. Então tá. A gente vai começar buscando o meu nó de categories. Então a gente vai aqui na library, aqui no cantinho esquerdo, e vamos buscar pelo nó de categories. Ó, tá aqui esse nó aqui, categories, tá? Beleza. Outra forma de você buscar os nós, caso você não saiba, você vai clicar com o botão direito do mouse aqui nessa tela em branco, ó. Ele vai abrir esse botão aqui de pesquisa. E aí você vai pesquisar, ó. Beleza, o primeiro nó é de categories. No meu caso aqui, a categoria é de janelas, né? Então a gente vai colocar aqui janelas. O meu Revit, ele tá em português. Se o teu Revit tiver em inglês, vai aparecer como Windows, tá? Aí você só faz essa adaptação aí se for necessário. Mas não se preocupa também, porque todos os arquivos de rotina que eu tô fazendo aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você baixar também, tá? Então, por hora, nem se preocupa. Aí, depois disso, a gente vai pesquisar pelo All Elements of Category. Tá aqui, All Elements of Category. Aí eu vou clicar aqui e vou conectar esses dois. Pronto. Vou dar o F5 para rodar. Ou se o seu Dynamo tiver na versão aqui automática, você muda para manual, tá? É bem legal você trabalhar no manual. Pronto. Listou aqui para mim, aparentemente todas as janelas. Fechou. Agora vamos dar continuidade aqui. Ele diz para a gente usar esse nó que é o element.getParameterValue by name. Então, beleza. O mestre mandou, nós vamos seguir, né? Element.getParameterValue by name. Pronto. Eu conecto aqui os meus elements e o nome do parâmetro vai ser justamente o parâmetro que a gente está buscando. Que no meu caso aqui, se eu clicar aqui na minha janela, vai ser a altura do peitoril. E você tem que pegar esse parâmetro exatamente como ele está aqui, tá? Então é a altura com A maiúsculo e o resto é tudo minúsculo. Para eu colocar o nome desse parâmetro, eu vou chamar aqui uma string, tá? Se você não soubesse dessa informação, que eu tenho que colocar uma string aqui para colocar um texto, que você é muito iniciante, primeiro, eu vou deixar o meu e-book aqui para você baixar, que diz toda a base que você precisa saber, bem do básico mesmo do Dynamo. Aí você vai entender o que é essa string, que é um texto, e como que você faz essa informação, e como que você trabalha aqui com esses nós. Mas também você poderia continuar a nossa conversa aqui e perguntar para o ChatGPT o que se faz, tá? Mas nesse caso aqui eu só pedi para ele me listar o nó mesmo, para ficar mais rápido da gente trabalhar. Então tá, esse aqui vai ser a altura do peitoril, e aí eu conecto aqui o meu nome de parâmetro, dou um F5, e ele vai me retornar aqui todas as alturas de peitoril. Pronto. Aí agora ele pede para a gente colocar esse core, que seria igual ou maior igual. Mas no meu caso eu vou pesquisar por igualdade, depois a gente vai fazer um de maior igual, mas eu vou pesquisar aqui por igualdade. Então, vou clicar com o botão direito, igual, olha só. Tá aqui o meu nó, pronto. Aí eu conecto aqui em X e eu chamo um valor de número aqui, number, para verificar essa minha igualdade, que no meu caso aqui vai ser as janelas que tem uma altura de peitoril igual a 91, deixa eu só ajustar aqui esse parâmetro aqui, 91.44. Pronto, então coloco aqui 91.44, conecto aqui, dou F5, ele vai me retornar aqui uma lista de true e false, indicando se bateu ou não com aquele valor. Então, quando é true, ele indica que bateu, fechou. E quando é false, ele indica que não bateu. Beleza, até aqui tá funcionando perfeitamente. Aí agora ele pede para eu colocar esse nó do list, filter by bool mask. Inclusive, ele me indica aqui a manipulação, ó. Connect a lista original de elementos à entrada list. Então tá. Então, eu vou chamar aqui o meu list, filter by bool mask. Eu conecto a lista original de elementos à entrada list. Então, eu pego lá no começo meus elementos e conecto aqui em list. Pronto. E a máscara booleana, a entrada bool mask. Pronto, coloquei aqui em mask. Vamos dar o F5. Aparentemente tudo certo. Ele me listou aqui umas janelas em in e umas janelas em out. Então, provavelmente essas janelas em in são as que batem aqui com a verificação da altura do peitoril. E agora, para fechar, ele me fala aqui para eu usar esse nó do element.isolate in view. Inclusive ele me dá aqui o caminho que está esse nó na library do Dynamo. Ó. Então, se eu for aqui, ó, na pastinha de Revit, vou em View,
e vai estar aqui Element Isolate in View. Aparentemente não, ele deve ter esquecido aqui algum caminho. Ele não tem aqui o View, tá? Mas ele tem Views, então vamos ir por aqui. Tem Views e tem aqui o View, ó. Aí aqui dentro desse View, a gente vai poder encontrar aqui o Isolate in View. Vamos ver onde que ele tá. Ó, aparentemente não é exatamente esse nome desse nó. Vou até pesquisar aqui, ó. Element.isolate in View, só para ver se ele aparece aqui pra gente. Vamos lá. Element Isolate in View. Ó, percebe que ele não aparece aqui, tá? O ChatGPT, ele pode cometer sim esses errinhos pontuais, tá? Mas vai ser um nó muito parecido provavelmente. Se eu seguir aqui esse caminho, ó, eu vou achar aqui esse Isolate Elements Temporary. Então, basicamente, eu vou precisar de uma vista e de elementos, que é muito parecido com o que ele me deu aqui, ó. Então, conecte a vista ativa, geralmente obtiva com o nó Document Active View, a entrada View, e a lista de elementos filtrados, a entrada Elements. Então, eu posso aqui botar os meus elementos filtrados, que é a entrada In, e a vista, vamos pesquisar por esse nó aqui, ó, Document.Active View, fechou, tenho aqui a minha View, só tá faltando essa entrada aqui de Document, que eu poderia perguntar para ele como que eu obtenho esse documento. Então, vou botar aqui, ó, qual nó posso usar para obter o document. E aí, vamos ver o que ele vai fornecer aqui pra gente, ó. Para obter o document no Dynamo, você pode utilizar o nó Document Current, disponível nesse pacote aqui. Então, vamos clicar com o botão direito. Vamos pesquisar aqui por Document Current. Pronto, ó. Aconteceu desse nó ser nativo do Dynamo, tá? Nem é desse pacote aqui, mas tá tudo bem. Pelo menos ele disse o nome aqui pra gente. Então, a gente vai colocar aqui em Document. Pronto. E aí, a princípio tá beleza. Ó, vou só aumentar aqui o meu Dynamo. A princípio, a gente fechou essa nossa rotina. Vou só clicar em F5 para ver. Ele me retornou aqui a minha vista. E se eu for para minha vista, olha só que incrível. Ele isolou aqui para mim todas as janelas que tem um peitoril de 91.44. Agora ficou muito fácil ajustar esses peitoris. É só a gente selecionar aqui todas as janelas e eu coloco aqui em 95. Ó. Olha só que incrível. Em questão de alguns minutos, o ChatGPT ajudou a gente a criar essa rotina, que é muito útil aí para você que trabalha tanto com projetos de arquitetura, quanto com projeto de estrutura, map, enfim, com certeza você vai usar. Bom, e como eu te prometi, a gente vai trabalhar alguns exemplos juntos aqui, perguntando para o ChatGPT para ver o que ele fornece para a gente. E nesse exemplo aqui, o que eu quero? Eu quero isolar os tubos que têm um comprimento maior que 3 metros. Então, por exemplo, se eu clicar nesse tubo aqui, ele vai ter um comprimento de 512 centímetros, equivalente ali a 5 metros. E eu quero que o Dynamo leia para mim quais tubos que tem um comprimento maior que 3 metros e isole aqui na vista para mim. É uma rotina um pouco parecida com a anterior, mas tem algumas diferenças ali quando a gente vai tratar essa informação. Então, bora lá para eu te mostrar como que vai funcionar essa rotina no ChatGPT. Bom, como eu te falei, o fluxo ele é bem parecido, né? A gente vai obter todos os elementos por categoria e a gente vai filtrar, só que a gente não vai filtrar por igualdade, a gente vai filtrar pelo parâmetro de comprimento maior que 3 metros desses tubos, tá? E depois a gente vai isolar temporariamente na vista ativa nesse exemplo e depois no próximo exemplo eu vou te mostrar como que a gente cria um Python script para fazer primeiro a seleção desses tubos automaticamente, então ele não vai isolar na vista e sim selecionar para ti automático, e outro exemplo para somar os comprimentos desses tubos. Isso tudo usando apenas um nó do Python Script do zero. Mas vamos voltar para o nosso segundo exemplo por enquanto. Então tá. Então esse vai ser o nosso fluxo. A gente vai lá para o nosso ChatGPT de novo. Coloco aqui. E aí agora eu vou até copiar o meu prompt aqui que eu vou deixar na descrição para ti. E só que na etapa da rotina a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar aqui. Sendo muito educado, né? Gostaria de obter todos os elementos. Na verdade, vamos até ser específico aqui para ver o que ele entrega. Gostaria de obter todos os tubos do modelo, depois eu coloco uma setinha, filtrá-los por tubos que têm um comprimento maior que 3 metros. No meu caso aqui, na minha unidade de projeto, a gente está trabalhando com centímetros. Então, em vez de colocar 3 metros, eu vou colocar 300 centímetros, tá? 300 centímetros. E depois eu quero isolá-los temporariamente na vista ativa. Pronto, o resto é tudo igual, tá? A única coisa que você vai mudar é esse campo aqui da rotina. Coloca aqui para enviar. Olha que massa, ele está me dando aqui duas respostas ao mesmo tempo.
A gente vai ver aqui qual resposta que faz mais sentido. Aparentemente, essa segunda resposta aqui, ela tá mais parecida com a anterior. Então, eu vou clicar nela aqui. Ó, percebe que dessa vez ele já me trouxe aqui direto o All Elements of Category. Ele não me indicou qual nó que vem antes. Se você não soubesse dessa informação, você poderia perguntar para ele sem nenhum problema. A gente só tem que indicar assim, ó, no item 1, qual nó que eu devo usar antes do All Elements. Opa, só voltar aqui. All Elements of Category. Aí ele já iria fornecer para ti, ó. Então vamos ver o que ele responde, ó. Você deve usar o nó de categories. Perfeito, tá? Não tem nenhum problema ele me retratar dessa forma. Então vamos seguir o que ele está fazendo aqui. Vamos lá abrir o nosso Dynamo. Vou lá em gerenciar e Dynamo. Vamos aqui em novo. E a gente vai começar lá a criar a nossa rotina. Colocar aqui o Revit mais para o lado. Vamos começando aqui com o nosso categories, que a gente já sabe que é processar. Depois o All Elements of Category. E aí parece ser a mesma coisa que a outra rotina, né? All Elements of Category. Colocamos aqui em Categories. No caso aqui vai ser tubos. Ou se você estiver trabalhando com inglês vai ser pipes, tá? No F5, pronto. Me listou aqui todos os tubos. Depois, ele pede para mim usar esse Element Parameter. Então vamos acessar aqui esse nó Element.Parameter. E ele fala para mim, ó, esse nó permite acessar os parâmetros de um elemento específico. No caso, você deve usar esse nó para acessar o parâmetro length dos tubos. Conecte a saída do All Elements of Category à entrada desse nó. O parâmetro length deve ser especificado para extrair o comprimento de cada tubo. Então eu tenho aqui diversos parâmetros, mas aparentemente ele só me forneceu os parâmetros. Olhando o exemplo anterior, a gente sabe que a gente vai ter que usar aquele get parameter value by name. Mas vamos perguntar aqui para ele para ver o que ele fornece para mim. Então eu vou colocar aqui, ó, como faço para obter o valor do parâmetro de comprimento. Vamos ver o que ele vai retornar aqui para a gente. Você deve usar element parameters, de novo ele me deu aquela informação. E depois o element get parameter value by name. Aí sim. Eu nem entendi por que ele me deu esse element parameters, tá? A gente pode ignorar essa informação e partir aqui direto para o get parameter value by name, ó. Então o que ele fala? Conecte a lista de tubos do All Elements of Category à entrada desse nó. Então a gente vai esquecer esse element parameters aqui. Conecto aqui nessa entrada. Na outra entrada, insira o nome do parâmetro com uma string. Ó que massa, ó. Nesse caso aqui ele me indicou como é que eu devo colocar essa informação. Então string, que daí seria length ou comprimento. Então se você tiver com Revit em inglês vai ser length. Se você tiver com Revit em português vai ser comprimento. No meu caso aqui, ele está como comprimento, ó. Então, a gente vai colocar aqui comprimento. Opa, peraí, só que deu uma zoada aqui na tela. Vou colocar aqui pro lado. Vou colocar aqui pro ladinho. Pronto, vamos botar aqui comprimento. Fechou. Coloco aqui. Dou F5. Ele me listou aqui todos os comprimentos dos tubos. Muito legal. Agora, a gente vai voltar lá para a solução original para ver o que ele pede depois, ó. Depois, você vai entrar com um convert units do nó length from feet. O Revit trabalha com unidades internas em pés, esse nó converte o valor de comprimento dos tubos de pés para centímetros. Nesse caso aqui eu vou ter que discordar dele, porque quando a gente está trabalhando no Dynamo, ele já faz essa conversão para a gente direto, tá? Então você não precisaria entrar com essa opção aqui do convert units, tá? Se você colocar para converter as unidades, então a gente pode botar aqui convert units, convert by units, provavelmente ele te daria um valor errado, tá? Aí você iria verificar, aí você ia testar, ia dar errado. E aí você ia perguntar para ele, tá, por que eu tô convertendo aqui? Tá certo isso? Aí provavelmente ele iria corrigir essa informação, tá? Nesse caso aqui a gente vai partir direto pro greater than. Então a gente vai pesquisar pelo nó greater than. Aparentemente ele não deu, mas ele apareceu essa opção aqui, ó. Compara se o x é maior que o y. Então é esse caso aqui, só que tá escrito de uma outra forma. Então, a gente vai colocar aqui o primeiro dado e a gente vai comparar com um número. Então, a gente vai colocar aqui um número, vamos colocar 300 centímetros. Coloco aqui em Y. Se eu der o F5, ele vai me retornar de novo aquela lista lá de valores booleanos. Percebe que eu tenho a maioria false, né? Porque a maioria é tubo menor de 3 metros, mas eu tenho aqui alguns que são true, que são verdade. Então, continuando aqui, ele pede para eu colocar o filter by bool mask. Então, a gente vai pesquisar pelo list filter by bool mask, a mesma coisa, by bool mask. Eu coloco aqui nos booleanos e a lista vai ser a nossa lista dos tubos. Lá no começo, coloco aqui. Pronto, dou um F5 e agora sim os meus tubos estão filtrados por comprimento.
Aí eu posso usar esse nosso isolate in view, que a gente já viu que é outra forma, né? Vai ser o isolate elements temporary. E aí a gente coloca aqui a entrada de elements. E em view a gente segue exatamente como a gente fez na outra rotina. Se você não tivesse feito, você poderia pesquisar para ele como que a gente obtém a vista ativa, tá? Não tem nenhum problema. Ele me dá aqui alguns detalhes aqui, tá? De como que funciona e tal, mas você pode desconsiderar. Então a gente vai aqui em Current para pegar o nosso documento. Conectamos, deixa eu só aumentar a minha tela do Dynamo aqui. Coloco aqui em View, dou F5 e pronto, ó. Agora sim, ele isolou para mim os tubos que tem um comprimento maior que 3 metros. Então todos esses tubos aqui, ó, que estão destacados, pode ver que eles são os maiores, né? Eles têm um comprimento maior que 3 metros. Muito legal. Agora eu quero dar uma incrementada aqui nessa rotina. Então, em vez de eu isolar temporariamente da vista, eu quero com que ele crie um Python script, quero que ele crie um nó com programação em Python, para eu conseguir selecionar esses tubos de forma automática. E depois, para ele me dar uma janela dizendo a soma dos comprimentos dos tubos. Muito legal aí para você que trabalha com map. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar lá na nossa janela do GPT, que a gente já estava executando a nossa rotina, e eu vou pedir aqui para ele, ó. E nesse caso, ele já está contextualizado quem que ele é. Ele já sabe que ele é um programador experiente em programação visual. Então a gente não precisa, por exemplo, fazer outro código para começar o Python script, tá? Nesse caso, você já pode usar essa conversa que você já estava tendo com ele para incrementar e criar esse Python script. Lá no meu curso Método AutoRevit, eu tenho alguns GPTs que eu forneço aí para os alunos, como por exemplo esse especialista Dynamo, que ele tem todo esse contexto do Dynamo, ele é experiente no Dynamo e tal. E eu coloquei já alguns ajustes para ele me retornar cada vez menos erros. Então a minha experiência com ele e dos alunos é muito boa. Ele tem uma exatidão muito grande e eu uso ele principalmente para criar Python script, tá? Mas nesse caso a gente vai voltar lá com o nosso ChatGPT, que aí provavelmente vai ser o seu caso se você não for aluno ainda. Aí eu vou botar aqui, ó. Agora eu gostaria de selecionar esses elementos filtrados no Dynamo, só para especificar para ele que eu não quero que ele construa toda a solução para mim. Eu quero que ele pegue esses elementos aqui e selecione lá no Revit, tá? Então, agora eu gostaria de selecionar esses elementos filtrados no Dynamo, vírgula, utilizando um Python script. Você poderia desenvolver para mim, por favor? Você tem que ser muito educado com ele, tá? Aí ele vai escrever aqui o código pra gente, ó. Olha só que massa. Se você não entende nada, não se preocupa, tá? Eu vou fazer aqui passo a passo. Se der algum erro, a gente vai voltar aqui e corrigir. Aí, beleza. Ele me deu aqui o código. Aí ele fala, ó. No Dynamo, adicione um nó de Python script. Às vezes chamava de Python script from string. E colhe o código fornecido na seção script Python. Então, beleza. Vai voltar lá pro Dynamo. Vamos pesquisar aqui pelo o nó do Python script, como ele falou. E aí você vai clicar com o botão direito e vai aqui em Edit. Pronto. Vamos aqui dar um Ctrl V. Tá. Aparentemente, como a gente pediu, ele quer uma entrada desses meus tubos, né? Então a gente vai colocar aqui nessa porta, ó, que seriam os meus tubos filtrados. Vou dar um Save and Run aqui só para ver se está funcionando ou se deu algum erro. Ó, ele deu um errinho aqui, ó. No method given setElementsID. Então, aparentemente, esse método aqui do setElementsID não existe, tá? Nesse caso aqui, eu imagino o que está acontecendo, mas caso você não saiba, você pode tirar um print da tela desse aviso, ou de repente digitar lá no ChatGPT. Eu não lembro agora se a versão gratuita você pode fazer esse recurso, tá? Dou um Ctrl C, volto lá e digo assim, ó. Querido, deu esse erro aqui, ó. Apareceu essa mensagem de erro. Por favor, me ajude a corrigir. Aí eu dou um Ctrl V e coloco lá para ele fazer essa correção para mim. Vai levar aqui alguns segundos para escrever a função para mim. Vou dar um copiar código. Vou voltar lá para o meu Python script. Ctrl C, Ctrl V. Save and Run. Levou aqui algum tempinho para processar. Deu outro erro, tá? Isso pode acontecer. Aí ele vai corrigindo. Voltamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver aqui o que ele vai responder agora. Nesse caso eu nem falei nada, eu só joguei a imagem lá. Então a gente vai aqui em copiar código. Vou aqui no Python script. Ctrl C, Ctrl V. Save and Run. Agora ele não me deu aparentemente nenhum erro. E apareceu aqui listado para mim todos esses IDs que provavelmente são relacionados aos meus tubos.
E se eu for lá para a tela do Revit, ele selecionou para mim todos os tubos de forma automática, ó. Então eu nem preciso mais isolar eles na vista. Eu posso vir aqui para reproduzir, deixa eu salvar aqui esse meu script. Posso tirar esse meu Isolate Elements Temporary. Eu vou dar aqui um F5. E os meus tubos com comprimento maior que 300 centímetros foram selecionados aqui automaticamente. Então olha que incrível, em questão de minutos, ele escreveu todo esse código aqui pra gente. Claro, teve alguns errinhos ali, mas eu só fui perguntando e ele foi corrigindo e perfeitamente ele me entregou essa solução. Muito legal, né? Agora eu quero que ele me faça um outro script que me forneça a soma dos comprimentos dos tubos. Então eu quero que apareça uma janelinha de mensagem dizendo para mim, ó, os tubos que você selecionou têm um comprimento de X centímetros, tá? Então vamos lá pedir para ele para a gente finalizar esse conteúdo. Então eu vou pedir para ele aqui. Perfeito. Agora crie um Python script para dados os tubos de entrada, no caso ali daquela portinha 0 que a gente colocou, some todos os comprimentos em centímetros e ao final me apresente uma janela no Revit informando o resultado final. Pronto. Deixa eu só ressaltar para ele aqui, o meu Revit está em português, logo o parâmetro de comprimento é comprimento. Pronto. Vamos ver o que ele vai fornecer aqui pra gente. Esperar aqui alguns segundos para ele fazer. Claro, aqui está um Python script para Dynamo. Então, vamos ver o que ele entrega aqui pra gente. Então tá, colocou aqui esse código, tá finalizando, fechou. Beleza, vamos copiar e colar. Vamos lá. E aí, nesse caso, eu vou entrar com outro Python script. Então, eu vou colocar aqui outro Python script. Vou clicar aqui em editar. E aí, eu vou colocar aqui o meu código. Pronto. Dou um save and run. Ele me deu outro erro novamente. Isso é bem normal de acontecer, tá? Não se preocupa. Cannot import name display unit type. Então, a gente vai dizer para ele corrigir esse problema. Apareceu o seguinte erro. Anexo. Por favor, corrija. Então, beleza. Dá os teus pulos aí, querido. Fechou. Ele disse só que é uma questão que foi atualizada na API mais recente do Revit. Tudo bem. Vamos aqui copiar código. Voltamos aqui. Ctrl C, Ctrl V. Será que ele copiou? Copiar código. Pronto. Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou aqui em Run. Save and Run. Ah, e aqui só faltou eu conectar os meus tubos, né? Também ele vai fazer mágica. Save and Run. Ele deu outro errinho aqui. Esse errinho é bem simples, tá? Eu sei como resolver, mas vamos ver aqui o que ele fornece de informação pra gente. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver, querido, o que tu desenrola aqui pra gente. Beleza? Vou copiar esse código. Vamos voltar lá pro meu script. Ctrl C, Ctrl V. Save and Run. E perfeito, ó. A soma total dos comprimentos dos tubos é... E aí deu um valor bem grande. A gente poderia colocar para metros, né? Talvez facilitaria. Mas olha só que massa, cara. Isso aqui nativamente com o Dynamo a gente não consegue, tá? A gente tem que criar um Python script para fazer isso. Tanto isso quanto a seleção. Então olha só que massa. Ele forneceu aqui a soma dos tubos. E aí todo tubo que eu colocar ali, ele vai fornecer para mim essa soma. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos só testar, né? Vou colocar aqui em Select Model Elements. Todos os tubos que eu selecionar e indicar lá, ele vai somar para mim as quantidades. Então é uma rotina extra aí muito legal para você, ó. Então eu vou aqui selecionar elementos, vou selecionar esses tubos aqui, pronto. E aí dou o F5, a soma total é tal. Como eu te falei, a gente pode botar para calcular em metros, né? Talvez fique mais fácil. Se eu for dividir aqui, ó, 3.648 centímetros dividido por 100, a gente vai ter 360 metros, tá? Você pode, inclusive, pedir para ele fazer isso, ó. Ctrl C, Ctrl V no código, volta lá. É sempre bom você ir refrescando a memória dele, tá? Isso é muito importante. Então, utilizando o código atualizado, me forneça o comprimento dos tubos em metros. Vamos ver o que ele vai fornecer aqui pra gente. Vai levar aí alguns segundos para carregar. Aí a gente vai copiar o código aqui. Vamos voltar. Ctrl C, Ctrl V. Save and Run. A soma total dos comprimentos dos tubos é 360 metros. Perfeito. Tá funcionando aqui perfeitamente.
Então, como você viu, o ChatGPT, ele pode te ajudar muito, muito mesmo a criar a sua rotina do Dynamo, te informando quais nós que você pode usar e também a criar os seus nós originais utilizando Python Script. E você pode ver, inclusive, que você não precisa nem saber programar em Python para criar esses Python Scripts aqui com o ChatGPT. Claro, se você souber, vai ser absurdamente mais fácil. Eu, por exemplo, como eu sei, para mim é muito mais simples. Eu não preciso ficar voltando ali sempre para ele corrigir o erro e ficar aquele looping. Às vezes você vai demorar muito tempo para conseguir corrigir aquele erro. No meu caso aqui, vai acontecer algum errinho, eu dou uma analisada no código e eu sei o que ele errou e vou corrigindo. Aí o processo fica muito mais fácil. Se você quiser aprender a criar Python Scripts e também aprender a criar rotinas do zero, e aí sim você vai alcançar um nível de produtividade muito alto usando o ChatGPT, porque você vai saber 100% o que está acontecendo. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários o meu curso Método AutoRapid e eu te espero lá. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o teu like para esse conteúdo ser espalhado para as pessoas, porque eu quero que todo mundo crie as suas rotinas no Dynamo sem nenhum problema. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Até mais!